Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Eu vou repetir. A lei e os profetas vigoraram até João, que é João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que esse evangelho do reino nessa noite possa fazer milagres nesse lugar, que esse evangelho possa curar, abençoar, libertar, que esse evangelho nessa noite possa nos levar mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Lucas 16, 16 estava falando, certo? O médico estava escrevendo aqui. E ele vem dar um fim em algo que veio até João, onde ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quem era João Batista? João Batista era parente de Jesus. João Batista é aquele que nasceu primeiro, e ele foi precursor, o preparador, preparando o caminho para que o Rei dos Reis viesse, o Cordeiro de Deus viesse, né? Então ele estava lá no deserto, pregando arrependimento, batizando as pessoas, até que Jesus vem, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele batiza Jesus. Então a partir dali, começa o evangelho do reino de Deus, e acaba leis e profetas. É isso que eu quero falar um pouco nessa noite, para que a gente possa entender essa palavra que nós acabamos de ler, e que nós possamos ser abençoados por essa palavra. Eu quero citar algumas passagens aqui, mas eu quero que você vá comigo. Então, vai lá em Romanos 6, 7, nós vamos ler várias passagens aí do Romano. Então, quando diz assim: a lei vigorou até João, se João já veio, então a lei do Velho Testamento, porque a lei foi dada por quem, querido? Por Abraão? Não, por quem que foi dada a lei? Por Moisés. Então o que está querendo dizer aqui que agora, a partir de João Batista para frente, onde o reino de Deus se estabelece, a lei que Moisés deixou, ela não tem mais efeito. E tinham 3 tipos de leis, para a gente possa entender. Eram as leis morais que foi deixado por Moisés: as leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais, leis religiosas. Então em Jesus Cristo estava sendo derrubadas essas 3 leis. Jesus estava aniquilando para que nele começasse coisa nova. Por isso que a palavra evangelho significa coisas novas, boas novas. Então acabou as leis. Amém? Então vamos começar com a lei moral, só para a gente entender um pouco, porque o que seriam as leis morais? As leis morais seriam, por exemplo, adulterou, morre apedrejado. Isso é uma lei moral. E a gente vê que Jesus estava lá, né, e a mulher adúltera ia ser apedrejada, mas ele derramou a graça. Por isso que aí começa algo novo, né? Jesus não vem agora trazer a condenação da lei, porque a lei só servia para apontar o erro. Você errou aqui, você errou ali, você errou lá, você errou aqui, você tem que fazer um sacrifício, você errou aqui, errou lá, olha como você está andando lá. A lei só fazia isso. Mas ali, quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, que era uma lei moral da lei de Moisés, ele oferece o que para ela? Não a lei, mas ele oferece a graça, a misericórdia. Eu também não te condeno, porque eu tenho graça para você, mulher. E ela foi liberada para não pecar mais. Então, por isso que diz que a lei vigorou até Jesus, até João Batista, perdão, o último profeta. Depois dali que Jesus é anunciado, acabou, agora é o evangelho do reino, agora são as boas novas. Então a lei moral, ela foi, todas elas foram aniquiladas. E o Romanos 6,7 diz assim, ó: porquanto quem morreu está justificado
do pecado. Quem aqui morreu com Cristo? Levanta a mão. De verdade? Se você morreu com Cristo, a palavra está dizendo, as leis morais não podem mais te condenar. Por quê? Como que você vai condenar alguém que está morto? Como alguém vai chegar no velório com um monte de conta e papéis escritos e assinados e dizer, ô fulano, você tem que me pagar. Olha, eu vim aqui para te prender, algema ele aqui, polícia, que ele está condenado. Como que você vai condenar um morto? Como que você vai prender um morto? O que a palavra está dizendo aqui, porquanto quem morreu em Cristo está justificado do pecado. Se você está morto em Cristo, a lei de Moisés não pode mais se condenar. Porque agora você está justificado em Cristo Jesus. Você está em Romano, pula aí então, ou melhor, volta um pouquinho. Romanos 3, 21, nós vamos ler o 21 e 22. Que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que interessante, as leis e os profetas testemunharam de Jesus. Mas Jesus agora que vem justificar, ele manifesta injustiça sem lei. Tá? Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então agora manifesta a justiça e não mais condenação. Porque a própria lei apontava. Por que ela apontava para Jesus? E os profetas também. Porque a lei, ela falava que toda vez que alguém pecasse, a pessoa ia lá por pecado. Ela comparecia diante do sacerdote porque ela pecou. O que ela levava junto com ela? O sacrifício. O sacerdote diz assim: você tem que trazer alguém para morrer no seu lugar aqui. Você tem que trazer um sangue de um inocente. Então o animal, o cordeiro, por exemplo, era levado. E ali derramava o sangue dele. E ele era justificado por causa da morte. Então, a lei na realidade que falava sobre isso também apontava para Cristo. Por isso que aqui está dizendo assim: mas agora sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Porque a lei apontava para ele. Romanos 8, 1. Do 1 ao 5, essa palavra é muito gostosa de ler. Querido, nós estamos à mesa, e à mesa está posta a palavra, vamos comer dela, amém? Enquanto eu estou falando aqui, eu sou garçom, estou aqui oferecendo para você coisas para você ir comendo. Tudo isso aqui que eu estou falando é Jesus derrubando as leis morais, as leis que condenavam moralmente as pessoas. E aí diz assim: agora pois... Aí vem a boa nova: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque vai falar de uma outra lei no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei que apontava o pecado e apontava que deveria morrer. Então, em Cristo, nós somos livres disso agora. O 3, porquanto... Olha lá o que diz: porquanto o que fora impossível à lei, porque a lei só condenava, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Acabou a condenação das leis morais. Então hoje em Cristo, querido, você é livre. Ninguém pode condenar você. Quem nos condenará? A palavra diz, não é? Né? Quem? É isso mesmo, lá de Romanos capítulo... E agora esqueci. Capítulo 3 deve ser. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós, ou antes que ressuscitou? Está lá na palavra aí. Então não há condenação mais para você, você está livre. Amém? Você sabe que a pior condenação não é nem a condenação do outro que condena você. A pior condenação é quando nós condenamos a nós mesmos. Nós não nos perdoamos a nós mesmos.
E nós parece que voltamos para a época de Moisés e ficamos nos condenando. Mas se eu estou em Cristo, a lei de Cristo me libertou de toda a condenação. Não há mais condenação em nós. E a condenação, ela não está atrelada a uma religião, algo que possa dizer, você está condenado porque você não obedece à religião, porque você não obedece ao sistema. Não, nós estamos em Cristo Jesus, que é uma pessoa, e nós estamos livres. Então foi derrubada a lei moral, a lei civil também, porque a lei civil, ela falava muito de governo, ela falava muito de quem estava governando, porque se precisa ter uma lei civil, tem que ter um governo, tá? E naquela época, era assim que funcionava. Mateus 21:43, não precisa abrir, eu vou ler para você que ele é curto. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, está falando para o povo judeu, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Reino de Deus será tirado de vocês, e vai ser dado a um povo, que somos nós os gentios. E eu vou ser rei, eu vou ser governo desse reino naquele povo. Então, que Jesus derruba ali, todas as leis civis até ali do Velho Testamento de Moisés, também foram aniquiladas. Não serve mais para nós. A lei nossa diz assim, a minha lei é a lei do reino de Deus. Amém, querido? E a última, só para a gente encerrar aqui, fechar esse pedaço, era a lei cerimonial, que era a lei religiosa, que os sacerdotes faziam todos esses sacrifícios, para cada tipo de pecado, para cada tipo de coisas, era oferecido um tipo de sacrifício. Então Jesus, quando estava na cruz, como Cordeiro de Deus, também ele aniquilou de uma vez por todas todos os sacrifícios, porque ele foi o sacrifício, uma vez por todas. Amém? A Bíblia diz que depois dele ter feito o sacrifício, diz em Hebreus, ele se assentou à direita do Pai. Isso quer dizer, o sacerdote, quando fazia o sacrifício no Velho Testamento, quando ele acabava, ele se assentava dizendo, tudo está feito. E foi isso que Jesus fez. Então, as leis vigoraram até João. Agora, quando tem Jesus e o reino de Deus, ele derruba as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. Então eu quero dizer uma coisa para você. Todo mundo aqui já ouviu falar de Abraão, sim ou não? Diz assim comigo, eu sou filho de Abraão e não filho da lei. Ó, preste atenção na minha mão para você entender. Abraão foi o primeiro homem chamado para se tornar uma nação, um povo de Deus. Até ali Deus não tinha chamado ninguém para ser um povo separado para ele. Então Abraão está aqui. Abraão, Isaac e Jacó. E aí os 70 e poucos que foram para o Egito escravo, passaram tantos anos lá. E aí Moisés vai lá, tira aquele povo de lá, todos descendentes de Abraão, e vai para o deserto. Eles estando no deserto, Deus institui a lei que era para apontar as pessoas e dizer, vocês são os pecadores, vocês têm que saber que vocês precisam de um cordeiro, tá? E colocam-se as leis, e as leis vão até Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está aqui, Abraão está aqui, no meio está a lei. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo jogou nós lá no passado, enxertados em Abraão, ele pulou a lei. Por isso que a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão. Agora eu pergunto para você, por que ele diz que nós somos descendentes de Abraão? Abraão, quando Deus chamou ele, deu lei para ele? Não deu. O que Abraão teve apenas em Deus que foi o suficiente para Deus justificar a vida dele? Não precisou de lei, o que ele precisou? De fé. Diz comigo, fé. Fé. É uma palavra tão pequena, mas que faz uma diferença tão grande, querido, em nossas vidas. O Gênesis 12:3 é uma palavra que a gente conhece. Abençoarei, Deus está falando para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não está dizendo, em Moisés, na lei, será bendita todas as famílias, mas em Abraão, na fé, serão benditas todas as famílias da terra. Agora o que ferve às vezes nos nossos corações, querido, é tantas pessoas hoje
Jesus já libertou de todo esse jugo da lei. E pessoas hoje, que eu estou falando do meio evangélico, que saem alguns tipos e algumas teologias e algumas pessoas e alguns segmentos que querem celebrar de novo festas judaicas. O que eram as festas judaicas? Porque a Bíblia diz que tudo, não é alguma coisa, tudo era a sombra de Cristo. O sábado, por exemplo, o sábado era para trabalhar ou descansar no Velho Testamento, que era uma lei de Moisés? Descansar. Quem é o nosso descanso hoje? Vinde a mim e achareis descanso. Entenda que cada lei, cada coisa para ser guardada, tudo apontava para Cristo. Tem gente que guarda sábado porque senão vai para o inferno. Não, eu tenho que guardar é Cristo, senão eu vou para o inferno. Entendeu? As festas, todas, festa dos tabernáculos. O que anunciava a festa dos tabernáculos? Porque tabernáculo fala de tenda. Nada mais anunciava do que o Cristo, que lá no Evangelho de João capítulo 1 diz assim: e Ele tabernaculou em nosso meio. Ele habitou em nosso meio e se fez carne, homem como nós. Então tudo, as pessoas hoje querem fazer a arca de novo. Uma vez assisti um vídeo com um bombeiro numa cidade, devia ser uma igreja muito grande. Ele vinha buzinando na rua, pá, e um monte de carro seguindo, e um monte de gente em cima do corpo de bombeiro. E você falou, o que será tudo isso, né? Aí o bombeiro para na frente de uma igreja. Aí um pessoal lá, todo vestido de branco, desce com uma arca, igual aquela, né, que foi colocado no Velho Testamento, no Santíssimo Lugar. Eles entram na igreja e o povo entra em euforia por causa de um pedaço de madeira, sei lá do que era aquilo lá, e veio e colocou lá, e se você pensasse até aí tudo bem, não, aí vem o pior, onde o pastor diz assim bem alto para todo mundo: agora sim, a presença de Deus está aqui. Misericórdia, isso está gravado. Querido, a arca fala de quem? De Cristo. Onde as tábuas da lei que está dentro da arca fala dele, que ele é a palavra, o verbo vivo. A vara que frutificou, que floresceu de, oh meu Deus, hoje está dando branco aqui, de Arão, fala da sua ressurreição. O maná do céu fala ele que é o pão vivo. Aquela arca que era feita de madeira de acácia coberta com ouro, fala dele que era homem, mas trazia a glória, a divindade de um Deus. E em cima da arca tinha uma tampa com 2 querubins adorando o tempo todo. Adorando quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo apontava para Cristo. A gente não pode voltar, querido. A gente não pode andar para trás. Por isso que a palavra de Lucas 16:16 é bem clara, ó, vigorou até João, gente. Acabou lei, acabou os profetas. Agora é Cristo. Jesus, acho que é no Mateus capítulo 16, onde ele vai se transfigurar no monte. Ele chama Pedro e Tiago e João, os 3 mais chegados do 12. Sobe no monte, ele não diz nada do que vai acontecer, mas ele chega lá, vamos orar, tal, preciso que vocês vão comigo. Mas ele já tinha no coração, eu vou mostrar a minha glória. E ele vai lá e de repente ele transfigura. O que é transfigura? Um homem comum como eu e você, de repente mostra a glória de um Deus nele. Diz que brilhava, sabe, era uma glória. Eu acredito que era, quando nós fomos ontem lá no Encontro de Pastores, estava falando dos gravetos. Quando nós íamos fazer vigília lá no Emaús, que a gente pegava aqueles pauzinhos tudo aceso, por causa da glória de Deus que estava ali, né? Eles ficavam fluorescentes, os pauzinhos, né? Aí um dia até nós trouxemos para casa, vocês fizeram a mesma experiência. Vou levar para casa esse negócio brilhando, estava tudo escuro. Chegou em casa, a hora que eu acedi a luz, era um pedaço de pau, graveto, pau, madeira quebrada. A gente apagou a luz e começamos a dar glória a Deus. Ele fez assim, e acendeu de novo. Nós ficamos encantados com aquilo. Você imagina, você ver Jesus florescer, um homem, que glória. Aí o Pedrão, que não é bobo nem nada, ele diz: Senhor, vamos fazer o seguinte, esquece o povão que está lá embaixo, esquece os outros discípulos, vamos fazer uma tenda aqui para nós. Nós fazemos uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Porque
ó, presta atenção do que nós estamos falando. Leis e profetas vigoraram até João Batista, acabou. Agora está lá Moisés, que tipifica a lei, que representa a lei, e o Elias do outro lado, que representa os profetas. Aí quando Pedro quer fazer isso para todos eles, aí Deus, numa nuvem luminosa que estava envolvendo todo aquele lugar, fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus está falando ali? O que nós acabamos de ler em Lucas 16:16. Acabou a lei, não houve mais a lei. Acabou o profeta, acabou o profeta. Agora ele é a lei, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. A ele ouvi. Amém, querido? Como é fácil entender isso, mas como as pessoas pegam e fazem uma confusão. O Velho Testamento é importante, jamais nós vamos deixar de ter o Velho Testamento, até porque o Novo Testamento, ele é tudo revelação do Velho. Não tem nada, você sabia que no Novo Testamento não tem nada de novo? A gente fala no Novo Testamento, mas é só revelação do que o Velho estava escondendo, os mistérios que estavam no Velho. Quem será o Messias? Quem será o Cordeiro? Como será esse grande profeta? Quem será o rei? Como será esse reino? Aí no Novo vem esclarecer para nós como, de que jeito funciona o reino de Deus. Amém, querido? Ó, vai comigo em Gálatas, porque nós vamos ler muitos versículos. O Gálatas é um livro, o Gálatas é um livro muito bom para a gente, às vezes, combater quem quer trazer lei de volta. Então você fala: irmãozinho, vamos ler o Gálatas junto comigo? Vamos lá. Que o Gálatas esclarece essa dúvida da lei. Eu devo andar debaixo da lei? Eu devo me circuncidar? Eu tenho que guardar sábado? Eu tenho que comer? Eu não posso mais comer torresmo? Hoje mesmo eu comi torresmo. Até tem uma passagem outro dia, não sei se foi na teologia que nós estávamos falando, né, Del? Não sei se foi com a Del. Nós estávamos falando alguma coisa aí, onde Jesus diz assim: olha, não é o que entra pela boca contamina o homem, aquilo que sai. E aí está escrito assim na palavra, eu acho que é Lucas mesmo que está falando sobre isso. E a partir dali, ele considerou puro todos os alimentos. Está escrito lá. E tem gente hoje que não pode comer torresmo porque vai para o inferno. Quando Pedro viu descendo aquele lençol cheio de animais impuros, e Deus, olha como é que esse Deus é garboso, né? Deus falou assim, porque sabia que ele era um judeu autêntico, Pedro, mas Deus fala assim: mata e come. Ele diz: não, Senhor, jamais comerei coisa impura. E ele diz: como você não vai comer coisa que eu já abençoei? Está abençoado. O que Deus estava querendo dizer ali, é claro que é dos gentios também, que ia ser incluídos dentro do povo de Deus, mas também estava dizendo: para com essas coisas, gente. Deu graça, come. A não ser que seja coisa que não presta, né? Você não vai dar graça pela Coca-Cola. Obrigado, Senhor, vou tomar esses 2 litros agora aqui. Muita saúde, muita bênção. Aí não funciona. Mas sim, comer coisas saudáveis, tá? Vamos lá no Gálatas, falando da lei, rapidão. Gálatas 3:6. E nós não podemos esquecer do Abraão, que nós estamos falando aqui, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, não precisou de lei, ó. E isso foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem aqui é da fé, levanta a mão. Você é filho de Abraão. Ah, é da lei. Da lei não é filho. A Bíblia diz que não é filho da lei, só os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou as boas novas, o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De bênção ou de maldição? De maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quando eu vejo hoje uma pessoa pegando uma parte, uma coisa da lei, por exemplo, os que guardam o sábado, a Bíblia está dizendo: se guarda uma coisa, tem que guardar tudo. Leia assim: ou você guarda tudo ou você não guarda nada. Você vai guardar o sábado, tem que circuncidar. Você quer guardar
o sétimo dia para a salvação, então você vai guardar o ano sabático também. No sétimo ano você não vai trabalhar, porque a lei dizia assim. E vai uma longa história, e tantas coisas, e tantos rituais, e tantos segmentos. Então, se faz, tem que fazer tudo, porque senão é maldito. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí você fala, o que a lei fazia então quando alguém ia com pecado lá e morria um animal morria um animal ali no lugar dele? O animal não justificava ele, o animal apenas fazia ele esperar o Cristo que viria para justificá-lo. Era só um sinal, porque Jesus, quando morreu, diz a Bíblia que ele desceu às profundezas da terra, porque o céu não estava lá em cima ainda, era seio de Abraão. Aí ele foi lá no seio de Abraão dizer, olha, vocês todos que estão aqui, que me esperaram, que sacrificaram tantos animais para que chegasse esse dia, então eu vim aqui só para dizer, eu estou aqui e eu sou o Cordeiro que lavou vocês dos seus pecados, e agora vocês vão comigo para o céu. Aí levou cativo o cativeiro, como diz lá, e levou aquele céu que ainda estava aqui embaixo, não estava lá em cima. Amém? Vamos lá. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Ele foi lá na cruz, no lugar mais maldito, levou toda a maldição da lei, toda a condenação da lei que estava contra nós. E agora nós fomos jogados lá atrás em Abraão, porque nós somos da fé, nós somos do Evangelho, nós somos das boas novas. Amém? Nós não barganhamos com Deus. Deus, eu faço isso para você não fazer aquilo. Não, a salvação, diz a Bíblia, é pela graça, não vem de vós, não é obras de justiça praticadas por vós, como diz também em Tito, mas é pela graça de Jesus Cristo. Graça, querido, Ele vem lá e oferece para você uma vida eterna de graça, sem cobrar nada que você faça em troca daquilo, porque nós não temos nada para trocar. O que um homem teria? Um homem que está em trevas, está em depressão, está querendo se suicidar, a vida dele está tudo de ponta cabeça, tudo errado. O que ele teria para vir até Cristo e dizer, olha, vamos fazer uma barganha? E Jesus vai olhar, cruzar o braço, olhar para ele e dizer, o que você tem para trocar comigo? Eu sou o homem mais rico da terra, eu tenho 100 trilhões de dólares. Ele dizia, eu sou dono do ouro da prata, ô cabeção. Eu tenho uma casa aqui, uma ali, outra acolá. O universo todo é meu, inclusive a terra. Não tem o que a gente vai barganhar com ele. Por isso que ele diz, meus filhos, é de graça, tá para vocês. Recebe pela graça. Se você quiser, é só dizer sim, e eu entro na sua vida e está tudo certo. Não precisa de mais nenhum ritual de lei. E aí você está no Gálatas 3, pula para o versículo 24, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos... Não é de cebola, viu? É de aio. A lei nos serviu de aio, que é um tutor, é alguém que cuida de alguém quando está pequenininho. Por exemplo, o filho de um rei, ele era cuidado por um aio. Quem era um aio? Era uma pessoa que educava aquela criancinha desde pequeno, com ensinos e educação para um dia estar pronto para governar no lugar do pai dele. Então está dizendo aqui que é só um tutor, é um cuidador, né? Então vai dizer assim, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então olha, o fim é Cristo, né? A fim de que fôssemos justificados, não pela lei, mas pela fé. Todas essas palavras eu estou lendo para concluir, para fechar em cima daquele versículo, que que a lei e os profetas vigoraram até João. Acabou. Romanos 1,17, vai lá comigo de novo, que nós vamos ler mais 3 passagens. Romanos 1,17, está dizendo assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé
em fé. Lembra de Abraão de novo, né? Justiça de Deus não é mais na lei, mas é nas boas novas, e de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não vivemos de rituais, nós não vivemos de campanhas, nós não vivemos de guardar nada, nós vivemos só pela fé em Cristo Jesus. A cada dia que nasce a gente está lá de novo, nós estamos vivendo pela fé. Eu levanto da cama e já começo a viver pela fé. O pão nosso nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação, livra-me de todo mal. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Não é mais lei. Porque se eu levantar de manhã e fizer o meu sacrifício da manhã, meu dia vai ser uma bênção. Isso era coisa da lei, o sacrifício no sentido de fazer algo ritualístico, porque 9 da manhã eles faziam sacrifício, meio-dia e 3 horas da tarde. Não tem mais, agora eu vivo pela fé. Romanos 7,4, você está no 1,17, pula para o capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você morreu com Cristo, morreu para a lei não tem mais como condenar o morto. Só que tem um outro mistério, mas também Cristo, quando ressurge, você ressurgiu junto com Ele, porque agora você tem um novo marido. Você não está mais casado com a lei, você está casado com Jesus Cristo. Amém? Tem uma passagem, se eu não me engano, nesse capítulo 7 mesmo que está falando, né? Como é que é lá? Que a mulher, ela tem compromisso, ou o marido, né, com a sua esposa ou com o seu cônjuge, até que a morte o separe. Morreu, você não tem mais ligação nenhuma. O que está querendo dizer? Se eu estou em Cristo Jesus e eu morri com Ele, eu cancelei meu casamento com a lei, agora estou casado com outro. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. A lei não pode mais. Como que eu vou ficar casado com você se eu já morri? Acabou. E o Romanos, deixa eu ver onde que eu estou. Romanos 10,4, que é o último. Essa palavra é linda e maravilhosa. Quando alguém vier falar muito sobre lei com você, você tem Romanos 10,4 na sua cabeça. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo já veio, sim. Acabou a lei, irmãozinho. Não tem mais lei, agora é Cristo. Mas não, é Cristo. O sábado, não, o sábado meu é Cristo. Mas o sacrifício, Ele é meu sacrifício. Tudo é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, chegou ao fim, por isso que diz, ele é o fim da lei, chegou nele, acabou. A lei veio, quando Cristo morre, a lei para ali. Você já viu aqueles trilhos de trem que chega num lugar que tem um negócio que para, dali para frente não tem mais trilho, acabou. Por quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Amém, querido? Então as pessoas no Velho Testamento eram, olha assim, salvas pela lei. Não eram salvas, mas vamos entender que eram como que salvas pela lei. Mas agora no Novo Testamento, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Amém? Temos mandamentos no Novo Testamento? Temos leis? Sim, temos lei no Novo Testamento, mas ela não é para a salvação. É para a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento. Aquele que começou boa obra em vós, há de terminar até o dia de Cristo, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então o que é isso? É as leis do Novo Testamento, as leis do Espírito de vida. As leis que não são pesadas, porque as leis do novo, ela não condena, ela só nos direciona, ela nos abençoa, ela nos santifica. A palavra nos limpa, ela diz que a palavra lava a nossa alma. Você vai vendo que gostoso que é a palavra do Novo Testamento. Ela não é condenatória, ela é apenas preparatória, prepara a noiva para encontrar com Cristo. Amém? Então lá no Lucas 16 vai dizer assim, desde esse tempo, então, vem sendo anunciado, acabou a lei, agora vem sendo anunciado o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Querido, nós vivemos um tempo de boas novas, e eu quero profetizar na sua vida as boas novas de Cristo, que não é só a salvação, que glória a Deus é tudo que nós precisamos em primeiro lugar, mas é salvação, é libertação,
É cura, é restauração, é prosperidade também, sabe, tudo do reino. As boas novas eu profetizo na sua vida, porque é poder de Deus o Evangelho. As boas novas são poder de Deus, e nós somos filhos legítimos e temos o direito de nos desapropriar dessas coisas. Que o diabo não quer que a gente descobre, o diabo não quer que a gente seja curado, liberto, restaurado, não quer que a gente seja próspero, o diabo não quer que a gente seja feliz. Ele sabe que tem uma alegria do Senhor, que o tempo todo está em nós, mesmo nós passando em fogo, mesmo nós passando em águas turbulentas. Ele sabe que tem, mas ele não quer que a gente descobre, que está liberado para nós isso já, de antemão. De antemão. Você sabe, por exemplo, vai ter uma festa, mas tem comida, imagine tudo aquilo que você gosta, é comida do bom e do melhor. Mas tem um povinho ali, separado, que o dono da festa fala: olha, essa festa vai ser mais à tarde, mas vem aqui vocês comigo, vocês podem começar a comer agora, pode comer vocês antes, senta aí, come antes daquele povo que vai vir. Aí a gente senta lá, e a gente come, não tem muita gente, né? A gente come do bom, do melhor, bebe, e a gente, depois vem o povo que tem que comer. O que é o reino de Deus? Agora ele é só para a igreja está comendo antecipado, porque na realidade o reino de Jesus mesmo é o milênio aqui na terra, vocês sabem disso, né? É o milênio aqui na terra, onde ele vai descer e governar 1000 anos, e nesse reino dele vai ter justiça, paz, cura, estabilidade, não vai haver maldição, é só coisas boas. Só que Jesus, na sua graça, ele diz: não, a minha igreja vai experimentar isso antes que esse reino veja. Por isso que ele diz: ó, primeiro o meu reino é invisível, é só quem crê, é só quem tem fé que vai conseguir tirar dele o que precisa para a sua vida. E é essas experiências que a gente tem que começar a desenvolver em nós pela fé, porque nós vivemos com Abraão pela fé. A gente vê Deus fazer as coisas. A gente está tão preocupado, será que vai, será que dá, será que não dá? Querido, o reino está em você, se aproprie que dá. Se aproprie que dá. Será que cura, será que não cura, será que essa porta abre ou não abre? Quem bate, a Bíblia diz, é do reino isso, quem bate, o reino abre para você, e diz: vai meu filho, está aberto. Só que quem vive pela fé, a fé como Abraão: eu sou velho, Senhor, não tenho como ter filho, mas eu tenho fé que o Senhor pode me dar. O Senhor deu um filho para ele. Então o Abraão também se apropriou do reino lá atrás. Entenda, querido, nós temos um reino que primeiro foi oferecido para nós estamos já experimentando dele. Muitos experimentarão lá no milênio, mas nós já estamos comendo aqui antes deles. A noiva de Cristo tem primeiro lugar, a noiva de Cristo tem prioridade. Só que muitas vezes a noiva, ela tem prioridade, mas ela não toma posse dessa prioridade. Jesus já deu um cheque assinado e diz: olha, a única coisa que eu quero que você faça, vai no banco sacar, porque o meu nome está assinado aí, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí está com o cheque na mão, está dizendo: ai, porque eu não tenho, mas é só ir sacar. O que é sacar? Exercer a fé no reino de Deus, em nome de Jesus, e se apropriar daquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Ó, desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho, as boas novas do reino. Querido, boas novas para a tua vida. Que as boas novas se manifestem em todas as áreas da sua vida que estão precisando de um milagre e de um mover de Deus. Porque Deus não se move se não for pelo seu reino espiritual que já está em nós. Amém? Jesus entrou montado num jumentinho, triunfante em Jerusalém, como um rei. Quando ele entrou lá, o mataram, crucificaram. Ele não deixou de ser rei, não deixou de ser Deus por causa disso.
Foi por causa de nós que ele passou essa humilhação. Ele podia ter entrado e já estabelecido o seu reino na terra. Mas por causa de mim e você, ele diz, não, primeiro eu preciso morrer por esse povo. Eu preciso passar humilhação. Eu preciso levar as maldições. Eu preciso ser odiado por Deus naquele momento, porque o pecado estará em mim. Deus vai virar as costas para mim. Porque ele odeia o pecado vai estar em mim. E enquanto o pecado estiver em mim e eu não morrer com ele, Deus não vai me ressuscitar. E aí Jesus ressuscita. Agora, querido, quero dizer uma coisa para você. Nesse reino de Deus, Jesus já entrou triunfante no seu coração. A Jerusalém é seu coração, onde Jesus entrou montado num cavalo branco, dizendo, eu sou rei na tua casa, na tua vida, no teu reino, no reino meu que está dentro de você, eu sou rei. E se esse rei está aí, Davi, querido, que era um homem, ele diz, a família de Saul seria como se fosse inimiga de Davi, mas Davi tinha um coração tão bondoso, tão grandioso, ele diz, eu posso exercer bondade? Alguém da família de Saul que eu possa exercer bondade? Aí dizia, tem um Mefibosete lá, que é um rapazinho que tem os pés coxos, né? Que é neto de Saul, na realidade, não era filho. Neto. Traz ele lá, e trouxe o rapazinho. O rapazinho acho que achou agora, ele vai passar a espada em mim, porque eu sou neto de Saul, que foi o rei que perseguiu tanto Davi. Aí chega lá e falou, ô filho, o negócio é o seguinte, vamos sentar comer comigo na mesa, pro resto da sua vida, sentar comer na mesa do rei, querido. Sentar comer na mesa do rei, vai morar aqui comigo no palácio. Isso já existe dentro de nós. Jesus já nos chamou para sentar com ele na mesa e estar nesse reino. E diz assim, vamos falar dos profetas para a gente encerrar. E os profetas, então as leis, agora vamos falar, e os profetas vigoraram até João. Então todos os profetas, inclusive João Batista, que foi o último, que foi o precursor, anunciavam só Cristo e mais nada. Abre comigo Isaías 53, só para você ver uma coisa. Vamos pegar só o profeta Isaías de um capítulo só, porque, não sei se você sabe, o Isaías, ele é o evangelho do Velho Testamento. Ele fala tanta coisa do Novo, que nós temos no Novo na realidade, né? Isaías 53. O profeta Isaías anunciando Cristo. Por isso que fala, até agora vigorou até agora. Agora eu estou aqui, não precisa ninguém mais me anunciar o que Jesus está querendo dizer, né? O Lucas. Não precisa ninguém mais anunciar, mas eu quero pegar um Isaías que anunciou. E vai dizer assim, porque Jesus pregou para os judeus e os judeus não aceitou a pregação dele, não aceitou o reino. E nem dos apóstolos depois. Mas diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, é Jesus, tá? Perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus, querido, não tinha nada de especial. Inclusive ele era um galileu, onde o pessoal lá da Judéia, que era do sul, tinha preconceito com os galileus. É como se fosse aqui no Brasil, de repente tem pessoas que têm preconceito com baianos, com nortistas. Era mais ou menos uma coisa assim, porque a Galileia ficava no norte. Aí chegava Jesus lá dizendo que é o Messias, como se estivesse dizendo, o que esse baiano está fazendo aqui? O que esse cabeça chata quer falar para nós? O que esse Galileu da Galileia tem coisa boa? Então, não deram nada para ele, esse cara não é nada, é filho de um carpinteiro, que anda aí para cima e para baixo, deve estar com um problema, né? Então tá, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 4, certamente ele tomou sobre si, o que ele tomou? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que ele levou sobre si, querido? As nossas? E por que ainda a gente tem enfermidade? Porque ela pode vir, a enfermidade, ela pode aparecer.
Mas se ela apareceu e ela ainda não foi embora, por que ela está em mim ainda? Será que Isaías estava mentindo? O problema está com Isaías, está com Jesus ou está em nós? Por que ele diz que ele levou as nossas enfermidades? Ele levou as nossas enfermidades. Quem aqui está com alguma enfermidade e tem fé para ser curado e vir aqui à frente? Tem alguém que tem alguma enfermidade aí? Qualquer uma, querido. E quer ser curado? Vem aqui à frente. Eu tô mostrando para você Isaías 53. Eu estou mostrando que Jesus levou as nossas enfermidades. E fé é uma coisa simples. Você crê? É curado. E Deus pode fazer. Além do que nós estamos pensando, pedindo ou imaginando. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, onde Isaías, o profeta, anunciava Cristo. Aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Em nome de Jesus, eu tomo posse, nós tomamos posse dessa bênção que está no reino, porque no Teu reino tem cura, Jesus. No Teu reino tem cura. No Teu reino o corpo das pessoas são curados, sarados e restaurados. E nós cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Eu creio, Jesus, na Tua obra da cruz. Essas duas mulheres que estão aqui creem na obra da cruz. E naquele dia, que já faz mais de 2000 anos que o Senhor estava lá, o Senhor já levou a enfermidade delas. Por isso elas só estão aqui na frente tomando posse daquilo que o Senhor já deu. Nós não estamos pedindo cura, nós estamos tomando posse da cura que está no reino. E em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, nós declaramos essas duas filhas de Abraão, filhas do Pai, filhas do Senhor Jesus, filhas do Espírito Santo, curadas, saradas, libertas desse mal, em nome de Jesus. Que seja no osso, na carne, nos músculos, tendões, no sangue, nos órgãos, tudo seja renovado agora e restaurado, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude o Senhor, querido. Aplaude o Senhor. Amém. 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 Vocês creem? Amém. Tomou posse, não deixa mais escapar da mão. Não deixa mais escapar da mão. Diz: eu sou curada, já tomei posse, não deixa escapar. Amém. Não deixa escapar. Viu? Que o cão, ele vem jogar depois, como é que se diz lá, o joio, a dúvida. Mas eu vivo pela fé, não vivo pela dúvida. Eu não vivo nem pelo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. Amém? Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, olha lá de novo, fomos sarados. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse e digo que eu sou sarado. O meu corpo tem saúde, os meus órgãos têm saúde. Eu tomo posse e digo que há saúde no meu corpo, que vem do trono de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado.
e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, inclusive nós somos parte desse Jesus. E com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores e intercedeu. O que é isso aqui? Os profetas vieram até Jesus. Não existe mais profeta, porque os profetas anunciavam. Tudo que nós lemos aqui é o que aconteceu nos evangelhos. Mas aconteceu, acabou, eles só anunciavam, não tem mais profeta para anunciar nada. Agora Cristo é que anuncia todas as coisas. Amém? Lucas 16, eu quero ver essa parte aqui, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. Então vem sendo anunciado esse evangelho das boas novas. Então agora eu sou liberto, abençoado, restaurado, justificado, não mais pela lei, nem pelos profetas, mas pelo evangelho do reino de Deus. Olha o que diz, não precisa abrir porque eu vou ler só mais duas passagens para a gente encerrar. Atos capítulo 4, versículo 29, diz assim: então o que é anunciar o evangelho do reino? É anunciar tudo que está dentro dele, todas as bênçãos, tudo que o Senhor está no pacote ali. Então, quando os discípulos saíam para pregar o evangelho, o que eles pregavam? A primeira boa nova era: Jesus ressuscitou. Todo lugar que eles iam, eles falavam: Jesus ressuscitou. Esses nazarenos que vocês mataram, ele ressuscitou. E aí acompanhava junto com isso sinais, prodígios, maravilhas que Deus fazia. Em Atos 4:29, quando a igreja se reuniu pela segunda vez para orar, quando Pedro e João foi presos pela primeira vez, soltos, eles se reuniram para orar. Então tem uma parte assim que diz assim na oração: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa tua palavra é o evangelho do reino. Eles só pregavam isso agora, só pregavam as boas novas. Enquanto, olha o que acontece no meio do reino de Deus: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Então, quando o evangelho está sendo anunciado aqui, querido, no púlpito, eu quero crer, e é dessa maneira que teria que ser. Nós teremos todos aqui que estar com o coração aberto, cheio de fé. Enquanto está sendo anunciado, não sou eu, mas é Deus que está fazendo aí na sua vida. Está certo que a gente ministra, a gente chama, mas já pode acontecer enquanto o evangelho está sendo falado. Por exemplo, Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que era um gentil. Ele estava lá pregando, eu não sei quantas pessoas tinham na casa desse homem, diz que ele convidou muita gente para ir lá ouvir a pregação de Pedro. Pedro foi falar o que lá? O evangelho do reino. Enquanto Pedro estava pregando, e Deus nem pediu licença, o que aconteceu no meio do culto? O Espírito Santo fez assim, e Pedro teve que parar a pregação, porque todo mundo foi batizado, cheio, e começaram a falar em novas línguas. Então, eu quero dizer assim, claro que existe às vezes um momento de ministração muito bom, mas Deus pode fazer enquanto o evangelho da Boa Nova está sendo pregado, Deus pode estar fazendo no seu coração. De repente, eu falo aqui direcionado uma palavra, e você fala aí bem baixinho: eu tomo posse dessa palavra, é para mim, Senhor, já era. Acabou, recebeu. Porque a gente recebe pela fé, não é pelo muito falar, não é por muito gesticular, é só pela fé. Eu creio. E acabou. Amém, querido? E Romanos 1,16: não me envergonhe do evangelho, que é a boa nova. Porque Paulo vai dizer assim: porque é o poder de Deus. Então o evangelho, quando está sendo anunciado, é poder, vai rompendo tudo que precisa romper.
Paulo pregou o evangelho lá na cidade de Éfeso, e como é que eu posso dizer aqui, como é que é o nome? Um principado foi destronado da cidade de Éfeso, só porque um homem pregou o evangelho lá. A Diana de Éfeso era como a Aparecida do Norte, por exemplo, aqui no Brasil, vamos dizer assim, um lugar com um culto voltado para alguma coisa ali. Aí o que aconteceu? Todo mundo parou de ir para o templo, todos os templos, inclusive o grande templo da Diana, tudo vazio, ninguém ia mais. O que aconteceu? Um tal de Paulo que veio pregar um evangelho aí. Que talvez quando ele chegou na cidade com o seu jeitinho simples, indo na praça e falando alguma coisa nova, as pessoas que lá dizem, coitado de Zé Ruela, vem com uma coisinha nova aí, não vai dar em nada. Daqui a pouco, querido, todo mundo se convertendo. Todo mundo se convertendo. Se não me fala a memória, foi em Filipos, que tinha muitos bruxos e feiticeiros, ajuntaram na praça um montante de livros, e era muito dinheiro, eu não lembro agora, mas uma vez eu calculei, era muito dinheiro. Os bruxos se converteu, largou de Satanás e foi para Jesus pelo evangelho de poder, evangelho que liberta. Porque ele diz, Jesus, me ungiu para libertar os cativos, aqueles caras que serviam demônios e feitiçarias. De repente Paulo fala de um Jesus, e eles ouvem aquele Jesus, o evangelho tem poder, rompeu o coração deles. Ele diz, para lá feitiçaria, para lá demônio, eu quero esse Jesus agora, me dá a vida eterna. E queimaram na praça aquele montante de livros. Então, Deus tem que fazer algo novo aqui no nosso meio, amém? Algo tem que começar a acontecer. A gente tem que começar a mexer o nosso coração, a exercitar a nossa fé e começar a dizer, Deus, eu quero ver essas coisas. Eu quero ver o Senhor fazer na minha vida. Eu quero ver o Senhor ministrar. Eu não quero só contemplar de longe, eu quero tomar posse, Senhor. E não é, eu não estou falando posse, não é só coisa de ter, querido. É tudo, até espiritualmente. Até espiritualmente, as pessoas estão cantando que vai para um lugar secreto, que lá vem a glória. Eu quero ver, eu não tenho visto, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai me levar. O próximo culto que tiver louvor, eu estou indo para esse lugar secreto. Entendeu? Chega com os dois pés já, querido, chega chegando já. Isso é exercitar a fé. Exercitar a fé. Amém? Está na hora de a gente parar de ser contemplativo e a gente começar a se envolver nas coisas. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Está dizendo, todo mundo que encontrou esse evangelho e entendeu, está se esforçando para entrar nele, porque sabe que esse lugar é muito bom, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é excelente. Na linguagem de hoje diz assim, que é uma linguagem um pouco mais simples de entender: a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça por entrar nele. Você tem se esforçado para entrar nele? Sim? Sim ou não? É de graça, mas tem um esforço nosso no sentido de, vamos fazer alguma coisa. Vamos orar, vamos buscar, vamos adorar. Vamos conhecer mais, vamos ler mais. Essa é a parte. E vamos pela fé nos esforçar por entrar e estar dentro desse reino. Amém? E tem muita coisa que tem nesse reino, querido, que a igreja não está tomando posse e Jesus não está sendo glorificado. Porque cada milagre que não foi feito, Jesus não foi glorificado. Cada pessoa que não foi curada, Jesus não foi glorificado. Cada irmão que não foi liberto, Jesus não foi glorificado. Cada porta que não se abriu, talvez por culpa da pessoa também não exercitar sua fé, é claro, o nome de Jesus não está sendo glorificado. E se é uma coisa que o Pai quer, é que o nome do seu filho seja glorificado. Amém? Está entendendo?